Convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver, se você trouxe ela aí, em Apocalipse, no capítulo 14. Como já disse, nós vamos terminar de ler esse capítulo e depois vamos caminhar um pouquinho nos capítulos 15 e 16. Talvez a nossa preferência, de maneira geral, não é? Seja, nós temos, aliás, as pessoas, a gente sabe disso, né? As pessoas têm as suas preferências na Bíblia. Então, Salmo 23, né? Todo mundo gosta muito do Salmo 23. Acho que o Salmo 91 também, né? Muito famoso, né? E tem outras passagens bíblicas, né, que são bem queridas assim de muitas pessoas. Mas nesse desafio nosso aqui de procurar pregar a Bíblia toda, né, entendemos, nós temos repetido isso para vocês aqui, não é? Que nós entendemos que temos um compromisso como pastores de pregarmos todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo procurou fazer assim. E nós entendemos que esse é o nosso compromisso, né? Então não dá para a gente pegar só os textos prediletos. Aliás, seria como uma alimentação, e as nutricionistas de plantão estão aí, né, para dizer isso, né? Não dá, seria como uma alimentação, igual, é como você dar só pirulito para uma criança. Embora esse seja o sonho de consumo, né? Lá em casa tem um desse que queria comer só pirulito. Esse é o sonho dele, é o desejo dele. Uma alimentação só com pirulito irá matá-lo. Nós não vamos fazer isso, de jeito nenhum. Nós não vamos fazer, não é? Porque irá matá-lo, embora seja o que ele quer. Porque vai ser uma alimentação totalmente descontrolada, né? Desproporcional, não é? Se nós, como igreja, ou como crentes individualmente, escolhermos os textos bíblicos e só meditarmos nos textos bíblicos que nós preferimos, nós teremos uma alimentação espiritual desbalanceada. E eu penso que nós seremos crentes desnutridos. Nós seremos crentes incompletos, diferente do que Deus planejou para nós. Então, por isso que a gente tem tentado caminhar aqui nas Escrituras, passando por textos, esses mais preferidos, né, por nós, e outros mais pesados, como o de hoje. Aliás, em Apocalipse nós temos visto aqui que os textos, muitos deles são bem pesados, não é? Mas eles são necessários porque eles falam do Deus a quem nós servimos. Nós não temos liberdade de definirmos Deus de acordo com a nossa preferência. Nós somos chamados a servirmos a Deus como Ele é. Isso é servir a Deus, como Ele é. A palavra dele revela quem Ele é. Apocalipse 15, 16 revela um pouco dele, um pouco do seu plano. E eu gostaria de encorajar você a estar atento aí por alguns minutos. Não vamos demorar aqui, mas vamos por alguns minutos olhar para esse texto, que fala aí das 7 taças da ira de Deus. Então, primeiramente, encerrando aí o capítulo 14, nós vimos semana passada um texto falando sobre salvação e condenação. E nós falamos daquelas vozes dos 3 anjos que anunciavam o Evangelho, um Evangelho que salva, mas também um Evangelho que condena aquele que não o atende, que não atende o seu chamado. Na sequência daquelas vozes, nós temos uma ilustração do que Deus vai fazer no final. E nós temos 2 colocações aí, uma colheita, o texto fala de uma colheita de grãos e uma colheita das uvas. E esse texto então vai falar do Senhor resgatando os salvos e também vai falar do Senhor condenando os perdidos. Vamos acompanhar aí, a partir Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. A última revelação antecipadora do capítulo 14 usa as figuras familiares para os judeus, da foice, colheita, lagar, que eram figuras comuns de juízo presentes no Antigo Testamento. Então, o que eu estava falando agora há pouco, né? A gente às vezes se limita muito ao Novo Testamento, e isso nos priva do entendimento do Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito com o pano de fundo do Antigo Testamento, e é o que temos aqui mais uma vez, elementos que estavam presentes no Antigo Testamento. A colheita dos grãos que lemos aí parece indicar que Jesus primeiramente colhe os salvos da terra, embora nós não tenhamos nessa primeira porção uma definição clara se ele está falando dos salvos ou dos perdidos. Pensando no capítulo que faz um contraste de salvação e condenação, parece lógico que ele primeiro esteja falando, comparando essa colheita dos salvos com uma colheita de grãos. E Jesus então está colhendo os salvos, né? Uma figura para essa colheita dos salvos no fim dos tempos. Segunda parte do texto é claríssima, falando da condenação dos perdidos. E aqui ele fala da colheita das uvas. Um anjo, então, ele colhe na terra aqueles que ocuparão o inferno, que serão condenados eternamente. Então, claramente, o julgamento dos perversos é contado como se fosse uma colheita de uvas, que os primeiros leitores conheciam bem. As uvas eram colhidas e depois elas seriam pisadas para que fosse retirado dela, né, e fosse fabricado o suco de uva, o vinho. Elas eram pisadas. Alguém disse que é difícil imaginar um quadro mais impactante do juízo final do que este, em que o sangue sobe como o suco das uvas prensadas no lagar. É uma figura assim, muito contundente para falar desse tempo de condenação, de um Deus irado. O Evangelho traz essa mensagem, nós temos repetido isso aqui, domingo após domingo, já por 30 anos. O Evangelho diz: querido, creia em Cristo, porque os que crerem em Cristo serão salvos eternamente. Os que não crerem em Cristo serão condenados eternamente, porque o pecado condena. O texto fala essas uvas serão pisadas fora da cidade. Nós lemos aí uma medida aproximada, né, atualizada, de 300 quilômetros, fazendo um contraste com uma outra parte do capítulo, que nós não lemos hoje, estudamos semana passada, porque o Monte Sião, a cidade santa, é o lugar da proteção de Deus. Então ele está fazendo um contraste. Ali dentro estarão os salvos, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Do lado de fora estarão aqueles que serão pisados como essas uvas, que serão condenados. A história e os acontecimentos humanos, eles não são determinados por um destino cego e sem sentido que não leva a nada. Deus conduz a história e em sua sabedoria divina virá a hora em que a humanidade estará madura para o julgamento. Haverá um julgamento, porque existe um justo juiz. O texto que lemos fala um pouco sobre isso, como uma introdução para os capítulos 15 e 16, que vamos ler agora. Olha aí, primeiramente, capítulo 15, de 1 a 4 apenas. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus.
Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Mais uma vez, João antecipa, como aqueles que gostam de filmes aqui, não é? Você já viu um filme que ele começa pelo fim, e aí depois você descobre que ele começou pelo fim. Aí você entende, aquela parte lá não estava organizada cronologicamente. Ele antecipou um acontecimento por uma razão. O que João faz aqui mais uma vez, ele faz várias vezes no Apocalipse. Ele traz um quadro, o Senhor naturalmente inspirado pelo Senhor, né? Ele traz um quadro do fim. O que nós lemos nesses primeiros versículos. Uma visão antecipada da vitória dos santos, da vitória dos salvos. Uma visão antecipada especialmente daqueles que foram vencidos pela besta e morreram por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo. Então, de uma perspectiva humana, eles foram derrotados pela besta, eles foram derrotados pelo mal. Mas da perspectiva divina, eles são vitoriosos, porque de fato, os salvos em Jesus Cristo são vitoriosos. Não é à toa que eles estão cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. É muito provável que esse cântico esteja, que ele diz aqui que é o cântico de Moisés, esteja se referindo a Êxodo 15, quando os israelitas foram libertos dos egípcios. Vocês lembram daquela ocasião? Eles eram escravos e o Senhor os libertou por meio das 10 pragas. Não esqueça das 10 pragas, porque coisas semelhantes a elas vão aparecer na sequência do texto, nas 7 taças. O Senhor então envia as 10 pragas para o Egito. Os israelitas saem, o exército os persegue, eles ficam diante do mar, o Senhor abre o mar, eles passam, e o exército do faraó morre no mar quando o Senhor fecha as águas. E aí eles cantam um cântico de vitória. Depois leia em casa Êxodo 15, muito bonito o cântico. Um cântico que celebra a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E eles estão dizendo, o Senhor é digno de ser louvado, porque o Senhor venceu os seus inimigos. E naturalmente os inimigos do Senhor são também os inimigos do povo do Senhor. E diante daquele grande livramento, eles louvam o Senhor, eles exaltam o Senhor, afirmando que Ele é temível. E aqui nós temos esses salvos sobre o mar de vidro, talvez lembrando a ideia da purificação, lembrando a bacia de bronze que tinha lá no tabernáculo. É interessante que aqui, os que estão cantando aqui, eles também são vencedores. Não contra o exército egípcio, mas eles venceram a besta, embora tenham morrido debaixo do seu poder. Mas de fato eles são vitoriosos e por isso eles cantam. Por isso eles cantam como Moisés cantou, como o povo de Israel cantou. Eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E nós não temos aqui uma clareza se o texto está falando do mesmo cântico ou se são 2 cânticos. São os detalhes mais difíceis que eu falei para vocês, não é? Mas o fato é que nesse tempo de grande tribulação, quando parece que a besta tem poder ilimitado para executar os seus propósitos demoníacos contra os homens e perseguir os santos, vocês que têm acompanhado o Apocalipse estão lembrando dessas cenas terríveis, que falam desse grande poder que aquela trindade do mal vai ter e vai infligir grande sofrimento sobre os salvos. Na hora mais escura da história da humanidade,
Os mártires cantam um hino de louvor a Deus, reconhecendo que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Eles não estão decepcionados com Deus. Eles estão contentes com Deus. Ao contrário das evidências externas, Ele é de fato o Rei. Por isso Ele deve ser adorado. Por isso, eles se dirigem a Ele. Mas depois dessa antecipação, dessa cena dos salvos com o Senhor, exaltando o Senhor, o texto continua. Olhe para o versículo 5. Depois disso olhei, e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Entenda aqui. Nós temos agora o preparo para o derramamento do juízo final de Deus. Então, os mais atentos estão lembrando dos 7 selos que estavam lá naquele livro, que tinha o capítulo final da história, e eles foram rompidos. Depois nós vimos as 7 trombetas. Nós vimos ali derramamento de juízo da parte de Deus sobre a terra, mas um derramamento parcial. Vocês lembram disso? Um terço, várias vezes. A ira de Deus sendo derramada de maneira parcial. Mas a 7ª trombeta anunciava o juízo final. O que contém esse juízo final de Deus? As 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas sobre a terra. É sobre isso que o texto está falando, como uma preparação para o texto que vai discorrer sobre as 7 taças. O julgamento que virá tem ligação com a santidade de Deus e também com a sua lei. Por isso, o texto fala do tabernáculo da aliança. Viram de onde saíram os anjos que têm as taças? Eles saem do tabernáculo. Porque o julgamento que tem, ele não é um julgamento sem uma lei estabelecida. O Senhor vai julgar a humanidade, não com uma surpresa. Não será assim. Ele vai julgar a humanidade com a lei que Ele estabeleceu e fez essa lei conhecida da humanidade. Por isso o texto fala do tabernáculo. Os anjos recebem do ser vivente, os mais atentos vão lembrar daqueles 4 seres viventes que aparecem algumas vezes no Apocalipse. Um deles recebe, então, os anjos recebem de um ser vivente essas 7 taças cheias da ira de Deus. E o texto destaca que esse é o Deus soberano sobre a história. Final do versículo 7, que vive para todo o sempre. Deus é eterno e ninguém pode se opor aos seus planos eternos. É um lembrete de João para nós. Essas 7 taças da ira de Deus, elas contêm a ira de um Deus eterno. E Ele tem planos para a humanidade. Ele revelou a sua vontade para a humanidade. E Ele vai cumprir a sua vontade. Mesmo que muitas pessoas a neguem. E mesmo que muitas pessoas o neguem. Ele vai cumprir. Versículo 8 é muito importante, porque João diz que, na sua visão, ele vê que o santuário fica cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E você vai lembrar do Antigo Testamento. Você vai lembrar de Moisés, você vai lembrar do tabernáculo, quando a glória enchia o tabernáculo ali. Você vai lembrar da inauguração do templo de Salomão. Lembra da inauguração do templo? Quando a glória do Senhor enche o templo. E as pessoas não podem andar ali. Porque a glória do Senhor encheu o templo. Agora, na visão de João, a glória de Deus
a fumaça da glória de Deus e do seu poder enche o santuário. Ninguém pode entrar enquanto uma coisa aconteça. Olha aí o versículo 8. O que precisa acontecer? Enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ele está dizendo o seguinte: existe algo para acontecer, que vai acontecer. E quando o Senhor então posicionar aqueles anjos com as 7 taças para derramar a ira deles sobre a terra, não haverá mais tempo de intercessão, não será mais tempo de intercessão, porque o tabernáculo está cheio. Não é mais tempo de ir ali para interceder, não dá mais para interceder, porque agora é tempo de juízo. Um juízo irremediável. Queridos, são palavras aqui urgentes para nós. São palavras que chamam a nossa atenção, que nos fazem parar, que nos convidam a deixarmos as distrações. O texto está dizendo: existe um Deus irado, e a sua ira um dia será derramada sobre a terra. E quando esse dia chegar, não haverá maneiras de mudar o seu plano. Não haverá maneiras de remediar essa ira, de reter essa ira. Não haverá maneiras. O capítulo 15, então, prepara o cenário para o derramamento das 7 taças com a ira de Deus. Vamos ler o capítulo 16 agora. Tem aqui o capítulo 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram.
Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Nós vemos claramente nesse derramamento da ira de Deus por meio das 7 taças, que essas 7 taças são paralelas àquelas 7 trombetas. Depois você pode voltar no texto em casa e comparar, aí você vai perceber algumas delas são muito semelhantes, com uma diferença, uma grande diferença, que é a intensidade. Fica claro que nas taças nós temos uma intensidade completa, totalmente abrangente. Como eu falei também agora há pouco, é muito difícil você ler esse texto e não lembrar das 10 pragas do Egito, que o Senhor assolou os egípcios. O faraó oprimiu o povo de Deus e foi vencido por Deus. A Babilônia oprimiu o povo de Deus, você lembra disso? E foi vencida por Deus. Roma também não vai continuar para sempre. Ela está oprimindo o povo de Deus, mas o Senhor também vai julgá-la. E nós temos aqui um apontamento para o fim, para um juízo que aconteceu na história, parcialmente, que ele veio sobre o Egito, ele veio sobre a Babilônia, ele veio também sobre Roma, mas no futuro, o texto diz que ele virá sobre a grande Babilônia, ele virá sobre todos os inimigos de Deus de maneira plena. E naquela ocasião, a ira de Deus será derramada de maneira plena sobre os seus inimigos. Então há aqui uma intensificação do juízo e o desfecho dele. Então nós estamos lendo agora de um tempo que não é mais o tempo de arrependimento. O tempo do derramamento das 7 taças da ira de Deus é um tempo de arrependimento? Não! O texto deixa isso claro. É um tempo de juízo, de condenação. Porque o Senhor está avisando, o tempo de arrependimento é hoje, mas ele vai se findar. Foi assim no dilúvio, lá com Noé. Um evento histórico acontecido, apontando para esse juízo final também, que será pleno e total. Tudo está sendo conduzido pelo santuário, Deus está no comando. Primeiro versículo que lemos deixa isso bem claro. Então as coisas não são acontecimentos que estão aí ao acaso ou por causa de decisões de homens poderosos simplesmente. É um homem muito poderoso que decidiu fazer uma guerra e tal, e aí o mundo vai acabar, ele pode acabar por causa disso. Não. O texto deixa claro que Deus está conduzindo a história. E o mundo vai chegar no seu fim, quando Deus conduzir a história para o fim, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Primeira taça, no versículo 2, diz que os portadores da marca da besta foram atingidos por feridas terríveis. Lembram lá do 666? As pessoas ficam tão distraídas com o significado daquele número que esquecem da mensagem principal. Existirá um tempo em que ficará muito claro, será preto no branco. Hoje nós temos um cristianismo nominal. Então hoje você tem pessoas que dizem, não, eu sou crente, mas não é. Outras, olha só, nós temos uma mistura muito grande hoje. Esse tempo aqui não será assim. Haverá uma identificação dos salvos. Os salvos estarão identificados pelo nome do Cordeiro. E aqueles que não são salvos estarão identificados com a marca da besta. Inimigo de Deus. E eles terão essa marca porque eles querem os favores da besta. Eles querem ser favorecidos por ela. Mas agora, no derramamento da primeira taça, eles serão alvo da ira de Deus. Nesse tempo, então, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá de declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. Não haverá meio termo.
como de fato não há hoje. O problema é que hoje nós não temos clareza da posição de muitas pessoas. Mas vai chegar uma hora em que não tem jeito, será preciso se posicionar. Queridos, Apocalipse nos chama para decidirmos. E ele está perguntando a todo momento, de que lado você está? Em que time você joga? Não dá para jogar nos dois times. Então nós costumamos falar, não é? Ah, fulano ele é político. O que a gente quer dizer quando fala isso de uma pessoa? Né? Ah, ele, olha só, ele se relaciona bem em todos os meios, não é? Ele é político, ele sabe, né? Ele sabe conversar para agradar um grupo, sabe conversar para agradar outro grupo. Então, se está entre os crentes, ele agrada os crentes. Se está num barzinho bebendo cerveja, ele agrada quem está com ele. Se ele está numa boate, ele agrada quem está com ele. Ele é um camaleão. Apocalipse está dizendo o seguinte, querido, defina-se, porque o Senhor vai definir a sua vida. O Senhor vai deixar claro qual é a sua posição hoje. Você pode enganar pessoas hoje, mas o Senhor nós não podemos enganar, porque Ele sonda os corações. Por isso o chamado de Apocalipse para hoje é para tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro. Na segunda taça, o mar se torna em sangue, causando a morte de tudo que lá havia. Terrível, né? Terrível. Terceira taça atinge os rios e as fontes das águas, porque elas também são transformadas em sangue. Mas é interessante que na terceira taça nós temos o louvor do anjo. Olha aí, a partir do versículo 5, 16, 5. Então o anjo que tem autoridade sobre as águas, ele louva a Deus. Você está atento aqui? O juízo de Deus está sendo derramado. E o anjo agora, ele louva a Deus, ele não lamenta. Não é um canto de lamento. Puxa, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Ah, o Senhor parece mal. Não é isso. Ele louva a Deus. Ele exalta a Deus. Olha o que diz o cântico. Tu és justo, tu, o santo que és, que era, porque julgaste estas coisas. E aí você vai falar, puxa, isso é estranho. Não é estranho isso aqui, queridos. Qual é a sua reação quando você fica sabendo que houve um crime terrível? Então houve um crime terrível e aí agora vai ter um julgamento. Então um indivíduo que matou muitas pessoas, ele vai ser julgado, júri popular, não é? E aí ele é condenado a 350 anos. Qual é a sua reação diante desse julgamento? Você fica triste. Você diz, puxa, por que esse homem foi condenado? Eu não queria que ele fosse condenado. Eu queria que ele fosse o meu vizinho. Eu queria que dessem para ele sorvete. Eu queria que dessem para ele dinheiro. Você pensa assim? É claro que não. Nós queremos justiça, nós queremos um julgamento justo. Por isso o anjo está louvando a Deus. Porque ele está dizendo, o Senhor é o justo juiz. O Senhor não está cometendo injustiça. O que o Senhor está fazendo é terrível. Mas é a consequência para o pecado da humanidade. É a justa consequência. Combinada, sabe onde? Lá no jardim do Éden. Quando o primeiro casal estava em condições perfeitas para adorar o Criador. O que o Senhor disse para o primeiro casal? O pecado conduz à morte. A consequência do pecado é a morte. É o meu justo juízo. Então, queridos, alegrem-se na minha provisão. E aí tem aquela descrição linda de Gênesis 2, falando dos rios que estavam ali no Jardim do Éden, dos frutos agradáveis, todo tipo de fruto para que eles poderiam comer. Mas eles pecaram contra um Deus bondoso. Esse Deus bondoso se ira contra o pecado, exatamente como ele tinha avisado como seria. Então Deus aqui, no derramamento da sua ira, por meio das 7 taças, Ele não está mudando as regras do jogo. Ele não está criando uma lei nova. Ele está executando
o combinado que ele fez. Exatamente o combinado que ele fez com a humanidade. Inclusive comigo e com você. Por isso o anjo o louva. Estava lembrando, pensando nessa coisa do juiz, né, justo, né? E aí deixando as questões políticas de lado. Algumas vezes, agora já parou, né, que já está há muito tempo na investigação da Lava Jato, mas algumas vezes nós vimos aí na televisão, na internet, que o juiz Sérgio Moro chegou em algum ambiente público e ele foi aplaudido. Ele foi aplaudido. Por que ele foi aplaudido? Porque as pessoas estavam dizendo, olha, nós consideramos um trabalho justo que o Senhor está fazendo. Nós consideramos que é justo que o culpado seja condenado. Nós consideramos que é justo que ele pague que ele devolva o que ele roubou. Que ele seja envergonhado. Nós consideramos que isso é justo. Porque é uma vergonha um homem com cabelos brancos ser algemado e ser preso. É uma vergonha. E nós estamos dizendo, as pessoas estavam dizendo, aplaudindo ele, olha, é justo isso. Aqueles que serão alvo da ira de Deus, o serão merecidamente, porque o pecado faz do ser humano um merecedor da ira de Deus. Essa é uma verdade ignorada pela maioria das pessoas. Elas dizem, eu também posso, porque eu também sou filho de Deus. Não é verdade isso. Ela é uma criatura de Deus, que está em rebeldia contra Deus. E ela pode se tornar filho de Deus, ou filha de Deus, mas é preciso crer no seu Filho que morreu na cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia. Mas alguém que ainda não creu, que ainda não vive para a glória dele, não é um filho de Deus, está debaixo da ira dele. E querido, se não se acertar com ele por meio do sangue do Cordeiro, vai enfrentar um Deus irado. É isso que o texto está dizendo. Mas todo pecado, aquele que lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro, vai desfrutar dos benefícios da salvação que ele providenciou naquela cruz. Não vai enfrentar a ira de Deus. Cleio, eu preciso ficar com medo, eu sou crente de Jesus, eu preciso ficar com medo dessas 7 taças. É claro que não. Se você já creu em Jesus Cristo, você vive para a glória dele, você tem um relacionamento vivo com ele? Não. Jesus pagou e nos lavou com o seu sangue puro. Pagou o preço do nosso pecado, ele nos redimiu, ele nos comprou, ele nos libertou. A fé em Jesus Cristo faz desse mesmo ser humano, que é condenado por causa do pecado, um alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então, ao invés do ser humano, o indivíduo que crê em Jesus Cristo, ao invés dele receber a justa condenação, ele vai receber a salvação. E o texto do Apocalipse vai terminar descrevendo a nova Jerusalém, a cidade celestial, o céu. O texto termina assim, falando dos salvos. Ele está agora, e nós vamos ver nos próximos capítulos, que ele vai falar diretamente sobre essa condenação dos perdidos, o julgamento final. Mas a última colocação dele é sobre o céu, é sobre a recompensa que os salvos terão. Por seu mérito? Não. Por mérito do seu Salvador. Porque eles creram em Jesus. Eles acreditaram no que está escrito aqui. Eles não olharam aqui e disseram, eu gostaria de ver um filme sobre isso. Eu gosto de ver filmes sobre o final do mundo. Não, são pessoas que fazem mais do que isso. Que elas acreditam no que está escrito aqui. E elas creem em Jesus. E por isso elas vão desfrutar da salvação plena que há nele. Mas o texto continua. Na 4ª taça, o sol queima as pessoas. Lá na 4ª trombeta, nós temos a escuridão. Agora aqui a intensidade aumenta, não é escuridão. Agora aqui é um calor do sol não comum. Não é um calor comum, que você passa um pouco de protetor solar, usa um guarda-sol e está resolvido. Não é isso. Aqui as pessoas, elas são atingidas com um calor extraordinário. Aí versículos 8 e 9. E o sol então queima os homens com fogo.
algo terrível acontece aqui. E não há como não repararmos a reação das pessoas que foram atingidas com a ira de Deus. Elas começam a amaldiçoar a Deus. E há um contraste aqui. Você lembra como que começou o texto que nós lemos no capítulo 15? Vocês lembram? Olha aí na sua Bíblia. O texto começa com louvor a Deus, com o cântico de Moisés. Essas pessoas atingidas pela ira de Deus, elas não louvam a Deus, elas o amaldiçoam. E elas estão iradas contra Deus. Elas reconhecem que aquele mal está vindo dele. Elas reconhecem que não é o acaso. Elas reconhecem que não é simplesmente uma coisa de uma pessoa má. Elas reconhecem que é a ira de Deus sendo derramada sobre elas. E como um reflexo do seu coração mau, elas blasfemam, elas amaldiçoam o nome de Deus. E não se arrependem para glorificá-lo. Elas não reconhecem que a condenação é justa, porque elas não se acham pecadoras. Elas ignoram a santidade de Deus. Elas acham que Deus é aquele vovô com pantufa e que aceita tudo. E elas não admitem que possa existir um Deus irado que julga e condena o pecado. Por isso elas ficam revoltadas. Você já viu pessoas revoltadas com Deus? Esse tempo será um tempo de muitas pessoas revoltadas com Deus. Como falamos já, não será um tempo de arrependimento. Será um tempo de revelação da maldade do coração. E sabe o que isso aqui comprova? Isso aqui comprova que a condenação que Deus estará enviando, ela é justa. Ela é merecida. Porque Deus não estará condenando pessoas que o amam. Pessoas que vivem para a glória dEle, que obedecem a Ele. Queridos, estão percebendo a seriedade da colocação do texto bíblico? Há um contraste em Apocalipse inegável, independente da posição escatológica, né, pastor Fernando, pastor Luciano, que você tenha. Olha só, há um contraste claro no Apocalipse, que qualquer estudante sério do livro, ele não tem como negar. Existe um grupo de pessoas no Apocalipse que sofre por sua fidelidade a Deus, debaixo de homens e seres maus. Nós temos falado desse grupo aqui. Eles aparecem, eles são aqueles que serão atingidos pela besta, porque eles não se submeterão a terem a marca da besta, e eles sofrerão. Mas existe também um grupo de pessoas que sofre, existe também um grupo de pessoas que sofre debaixo da ira de Deus. E há um contraste. Aqueles que sofrem por amor a Deus, debaixo da ira da besta, eles glorificam a Deus. Eles sofrem, mas eles glorificam a Deus. O grupo de pessoas que sofre debaixo da ira de Deus, porque eles estão comprometidos com o inimigo de Deus, eles amaldiçoam a Deus. Eles falam mal de Deus, eles não se submetem a Deus, muito pelo contrário, a dificuldade não os quebranta, a dificuldade os endurece. Queridos, o coração humano é muito duro. Nós ignoramos isso. Nós achamos que o coração humano, ele precisa de um pequeno ajuste. O ser humano, essa semana, ou semana passada, não sei, a repórter falando desse cenário caótico do Rio de Janeiro, ela disse, está vendo, as pessoas precisam de educação. É a educação que está faltando. E é claro que a educação é uma coisa excelente, mas, queridos, a educação não resolve o problema do ser humano. Não resolve. Interessante que a Segunda Guerra começou nos países de primeiro mundo. Ela não se originou nos países de terceiro mundo. Já pensou nisso? Uma coisa simplória, não é? Uma observação simplória. Ela começou num lugar de pessoas instruídas, cultas, com recursos financeiros. A Segunda Guerra que matou milhões de pessoas. Mas não é a educação que é a solução para as pessoas? Não é. Não é a educação. É só Jesus que pode quebrantar esse coração duro de pedra. Só Ele pode quebrantar. O coração humano é terrível.
O sofrimento nunca é a justificativa para pecarmos contra Deus. É uma verdade desse texto. Na quinta taça, o sofrimento atinge o centro do poder da besta. Versículos 10 e 11. Trouxe uma escuridão sobrenatural, semelhante à praga do Egito, acompanhado de uma dor aguda. Olha o que o texto diz. Novamente, eles reconhecem que a mão de Deus estava julgando-os. O texto é claro ao falar sobre isso. Pode passar aí no próximo versículo. E mais uma vez, a resposta foi blasfêmia contra o Senhor e falta de arrependimento. Impressionante. O sofrimento se intensifica e a maldade também se intensifica. A reação ao sofrimento que Deus manda é uma maldade ainda mais intensa, mais declarada. E é impressionante como no nosso tempo nós temos visto pessoas se declarando abertamente contra Deus. E grupos têm se levantado para zombar da cruz. E zombam. E colocam coisas na internet e debocham. Uma maldade escancarada. Uma rejeição de Deus declarada. Sexta taça, ela é diferente das outras, porque ela serve de preparo para a batalha final. Ela é semelhante à sexta trombeta. Você talvez não vai lembrar, mas a sexta trombeta fala daqueles demônios que são libertos para causarem mal sobre a humanidade. Aqui, o rio seco, fala do Eufrates, versículos de 12 a 16. O rio Eufrates seca e no primeiro momento, isso não tem muito sentido para nós. Mas quando o texto fala do Eufrates seco, ele está se referindo ao rio que para Israel, que para a nação de Israel, era uma proteção contra os inimigos. Isso lá atrás, 30 séculos atrás. Agora um rio não protege ninguém do inimigo, porque o inimigo tem caças, tem mísseis, não é isso? Mas lá atrás, quando o exército vinha marchando, um rio cheio era uma grande proteção. Aliás, os inimigos de Israel sempre vieram de lá, daquele lado. E agora o Senhor está dizendo, a sexta taça, esse rio vai secar. E é então uma figura para a preparação de uma grande batalha, de uma batalha final, de onde o inimigo virá. O rio, então, Eufrates é seco para a preparação da batalha no Armagedon, da parte da falsa trindade. E João então prevê uma confederação de 2 grupos de reis que auxiliam a besta no combate contra o Cordeiro. Eles são inimigos declarados de Cristo. E eles se reúnem justamente por essa afinidade. A afinidade deles é o ódio contra Cristo. É o desejo de vencer a Cristo. A trindade do mal, já falamos sobre ela aqui, que é o dragão, que é Satanás, a besta, e o falso profeta. Então, o falso profeta, só para não te confundir aí, se bobear você já está todo confuso, né? Mas aí depois a gente tenta resolver isso em algum momento. O falso profeta é aquela segunda besta. Você lembra da besta que surge da terra e uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra? Então, esse falso profeta é essa segunda besta. E aí nós temos essa falsa trindade. O dragão, a besta e o falso profeta. Da boca deles saem espíritos imundos. Como rães, o texto diz. Esses espíritos vão inspirar governantes humanos, esses demônios vão inspirar governantes humanos que combaterão o Messias. Pastor, mas o que é isso? É isso mesmo que nós lemos. Pessoas com o coração endurecido, revoltadas contra Deus e querendo de alguma maneira resisti-lo. O Apocalipse deixa claro que o coração humano é duro. E uma pessoa sem Jesus, ela não fica, eu sou neutro. Ela não está neutra, porque ela ou está comprometida com Cristo, ou ela está contra Cristo. É isso que o texto está revelando. Há uma interrupção na narrativa. Versículo 15, olha aí.
Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Naturalmente, esse texto aqui não está falando de tomar banho de roupa, tá certo? Você não precisa fazer isso. O texto está falando de estar preparado para encontrar-se com Cristo. Estar nu é o equivalente a estar comprometido com o pecado, é estar indiferente à palavra de Deus. Estar vestido é o equivalente a crer em Jesus, a estar desejando a sua volta, a estar em comunhão com Ele, vivendo para a glória dEle. Porque essas notícias aqui não são mais notícias, não são notícias ruins para os salvos. Então há um chamado para que os salvos estejam vigilantes. Sabe qual é a maneira de estarmos vigilantes para a segunda vinda de Cristo? Estarmos falando da segunda vinda dele. Você tem falado da vinda de Jesus para outras pessoas? Uns anos atrás a minha avó falou que sonhou lembrando de umas meninas que moravam do lado da casa dela quando ela era solteira ainda, muitos anos atrás, 60 anos atrás. E as meninas cantavam uma música que falava sobre a segunda vinda de Cristo. Uma maneira de estarmos vigilantes é falarmos da segunda vinda de Cristo para as pessoas. E você vai dizer para ele, querido, você está preparado para encontrar-se com o seu Criador? Ele está vindo. Você vai encontrar-se com ele. Eu também. Você está preparado? Essa é uma maneira de estarmos vigilantes. Uma maneira de estarmos distraídos é estarmos pensando em todas as outras coisas, não é? Dessa vida que passam. João, ele se refere ao Armagedon, uma nota aqui de esclarecimento, alguém diz assim, seja qual for a origem do termo, e há muita discussão sobre o termo aqui, está claro que com Armagedon, João quer dizer o lugar da batalha final entre os poderes do mal e o reino de Deus. Que lugar é esse? Será lá em Israel, no vale de Meguido? Não sei. Há muita discussão sobre isso, não é? Bastante discussão. Certamente há uma referência a um local que era um local de batalha, um local de livramento da parte de Deus. E haverá esse local de fato, né, onde pessoas vão se juntar com os poderes do mal, contra o Senhor. E aqueles que se colocam contra Deus prantearão quando enfrentarem o seu juízo. Porque essa batalha não vai ser aquela batalha de e eles estão quase vencendo. Não. O Senhor vai chegar e vai vencê-los de maneira conclusiva. Finalmente chegamos na sétima taça. Na sétima taça nós temos um terremoto que prepara o julgamento da Babilônia. Mais uma vez os homens blasfemam por causa do justo julgamento que estão recebendo. Sobre a grande Babilônia, nós vamos falar na semana que vem, se Deus permitir, porque o texto ele vai detalhar que grande Babilônia é essa. Mas o que João faz aqui na sétima taça, o que o texto bíblico faz para nós, é resumir esse acontecimento. Então ele diz, olha, a sétima taça é o julgamento da grande Babilônia. Nos 2 capítulos seguintes, ele vai detalhar como se dará esse julgamento. E nós teremos lições importantes para nós ali. Teremos lições importantes. Queridos, Apocalipse 16 é um texto que traz esperança. Porque nós lemos aqui que a impunidade um dia vai acabar. Nós temos conversado muito sobre isso, não é? Sobre a impunidade. Puxa, a impunidade, a impunidade. Apocalipse 16 está dizendo o seguinte, um dia a impunidade vai acabar. Isso traz esperança para você? O perfeito juiz atuará de maneira abrangente e a justiça será feita. O mal será julgado definitivamente e dessa maneira ele será louvado. De que lado você está? Você será julgado e condenado ou você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro por meio da fé em Jesus. Sua vida é para a glória de Deus ou você dedica a sua vida para si mesmo? Como você tem vivido? Porque isso vai dizer de que lado você está. Eu não estou perguntando o que você fala. Pastor, eu sou amigo de Jesus. Jesus, estamos juntos. Não é isso. Você vive para quem?
Você vive para os seus desejos egoístas ou você vive para o Rei, que tem uma vontade declarada para mim e para você? Para quem você vive? Nessa ocasião, o juízo de Deus estará consumado. E enquanto Ele avisa, é possível arrepender-se. Hoje ainda é possível mudar de lado. Pastor, de fato, sendo sincero, a minha vida tem sido para mim mesmo. Eu vivo para os meus desejos egoístas e pecaminosos. Mas eu quero viver para o Rei. Querido, creia nele. É tempo de arrependimento. Mas chegará uma hora em que não haverá mais o que fazer. O juízo de Deus, ele é completo. Nós lemos que ele atinge a todos os que seguem a besta. Então não haverá jeito de alguém se esconder. Não haverá jeito de comprar o juiz, de comprar o promotor. Não haverá. Porque é um juízo completo. Chegará um momento em que as oportunidades para crer se esgotarão. É impressionante como no nosso contexto, na nossa região, nós vivemos um tempo de muitas oportunidades. Então você vai ver a história dos traficantes. Vários deles tiveram uma mãe crente. Não é à toa que o indivíduo se chama Isaías, Ezequiel, Daniel. Está lá na cadeia, está preso. Ou está lá na rocinha, está lá traficando. Mas ele se chama Ezequiel, imagina. Porque ele teve uma mãe crente. E ele está ignorando as oportunidades de conversão. Ele está ignorando, ele está desperdiçando as oportunidades de arrependimento. Ele está indiferente. Assusta a indiferença para com a verdade. Querido, avalie a sua vida. Veja se você não se acostumou com a verdade. Porque essa é uma condição perigosa. Não se acostume com a verdade. Comprometa-se com a verdade. Quando você ouve a verdade, o seu coração precisa bater mais forte. Quando você lê a verdade, quando você lê a palavra de Deus, o seu coração precisa bater mais forte. Mas se a verdade é como mais uma notícia para você, avalie a sua condição, para ver de que lado você está. Aproveite a oportunidade. Vai chegar o dia do cântico da vitória. Muitos crentes já atravessaram essa vida com muitas lutas. Muitos crentes têm trilhado a vida cristã com muitas lutas. Mas um dia, eles entoarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso te alegra e te consola? Eles irão comemorar o livramento do jugo do pecado e dos seus inimigos. Naquela ocasião, o mal será desmascarado. O problema hoje é que o mal chega de mansinho, com toda simpatia, não é? Então, uma moça que tem uma vida pervertida, ela se apresenta para um rapaz crente com um discurso bonito, com uma aparência boa. Da mesma forma, um rapaz imoral, com planos imorais, ele se apresenta para uma moça crente, bonito, com uma conversa boa, com promessas lindíssimas. Mas um dia o mal será desmascarado. Nós lemos isso quando falou lá no capítulo 16, versículo 13, dos demônios saindo da boca daquela falsa trindade. Porque a promessa da falsa trindade, ela faz promessas boas, aparentemente boas. Mas na verdade os seus planos são maus. Por fim, a vitória na batalha final é do Senhor. Desde que o homem se afastou de Deus, o mal está presente no mundo. Todo tipo de pecado está aí. Todo tipo de pecado. E nós já estamos cansados de ver as notícias. Pecado, pecado, sofrimento, maldade, injustiça. Mas a Bíblia está dizendo que vai chegar um dia em que o mal será julgado e condenado definitivamente. Vai chegar o dia em que a vitória será do Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo o império do mal chegará ao fim.
E o Apocalipse, então, vai caminhar nessa direção agora. Nós veremos que isso vai ficar muito claro na narrativa de João. Essa vitória absoluta do Cordeiro. E na redenção, aquilo que foi feito pelo Senhor em submissão a Ele, vai permanecer para sempre. Aquilo que nós fizermos agora, em submissão a Ele, por meio do poder do poder dele que atua em nós, essas coisas vão permanecer. Isso não vai acabar com as 7 taças da ira de Deus. Agora, tudo que for desse mundo, tudo que for motivado por esse império do mal contra Deus, essas coisas irão perecer e serão condenadas eternamente. A ira de Deus vem aí. Feliz é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque esses desfrutarão da vitória dele para sempre. Vamos louvar a Ele.